semente, mas também não tinha flor. Eu quis sair andar pelo país, mas quando olhei pra baixo tinha um caule e uma raiz. O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar ou girar um bambolê. O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar ou girar um bambolê. Posso também às vezes balançar, mas precisa muito vento que não pare de soprar. Posso também as flores sacudir, mas precisa muita chuva para me fazer florir. Quando eu nasci, a crise me pegou. Não era mais semente, mas também não tinha flor. Eu quis sair, andar pelo país, mas quando olhei pra baixo tinha um caule e uma raiz. O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar ou girar um bambolê. O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar ou girar um bambolê. Posso também às vezes balançar, mas precisa muito vento que não pare de assoprar. Posso também as flores sacudir, mas precisa muita chuva para me fazer florir. As folhas verdes vão surgir, aquelas bem sequinhas que pouco a pouco vão cair. As frutas novas vão surgir, as doces e azedinhas logo logo estão aí. As folhas verdes vão surgir, aquelas bem sequinhas pouco a pouco vão cair. As frutas novas vão surgir, as doces e azedinhas logo logo estão aí. As folhas verdes vão surgir, aquelas bem sequinhas pouco a pouco vão cair. As frutas novas vão surgir, as doces e azedinhas logo logo estão aí. As folhas verdes vão surgir, aquelas bem sequinhas pouco a pouco vão cair. As frutas novas vão surgir, as doces e azedinhas logo logo estão aí. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, a tia Cláudia está aqui porque nós vamos falar um pouco sobre as plantas. Vocês viram a tia Cláudia e a tia Dé dançando? Foi legal, não foi? Pois é, mas agora a gente vai aprender o que são as plantas, né? E qual a importância que ela tem para a nossa vida. Vocês sabiam que as plantas, elas são divididas em partes? É verdade. E elas são importantes para a gente por quê, tia Cláudia? Existem vários fatores que fazem com que a planta seja importante para nós. O primeiro deles, sabe qual é desses fatores? É porque é ela que nos dá o ar. Exatamente, o ar que nós respiramos é a planta, que libera pra gente. Então, por isso que ela é importante para a nossa vida, tá bem, galera? E também, deixa a tia Cláudia falar uma outra coisa. Ela nos dá sombra. Sabe aquele dia assim que a gente tá assim com o maior calorão, não sabe onde a gente se abrigar do sol? Pois é, as plantas ela vai nos abrigar, né, do sol, e a gente vai poder ficar assim, debaixo de uma árvore assim, bem legal, descansando, não vai pegar sol porque ela pode nos abrigar, tá certo? E ela também é importante, sabe por quê, galerinha? Acho que você já sabe. Porque ela nos dá o fruto que a gente come. Por exemplo, o arroz, o feijão, tudo são plantas, né? E eles são importantes pra gente. A maçã, a laranja, a banana, as frutas, né? São importantes pra gente poder se alimentar. Então, é por isso que a planta é importante. E agora, vamos falar um pouco sobre as partes dela? Porque a plantinha, ela tem as suas partes. Olha só. Aqui a tia Cláudia trouxe aqui uma árvore. E nessa árvore, olha, a gente pode ver que tem aqui o fruto. Nós podemos ver aqui, que aqui é a folha, só que não tá dando pra ver, né, direitinho, mas a tia Cláudia colocou aqui. E também nós temos na nossa árvore a flor. Nós temos também, isso aqui é chamado de caule. Tem muita gente que chama de tronco, o tronco da árvore, né, é o caule. E temos também, a folhinha, né, e temos os frutos, e a raiz. Mas, tia Cláudia, para que serve cada uma dessas partes aí da planta? Cada uma delas aqui, tem uma função.
Vamos começar lá de baixo, olha só. Aqui nós temos uma árvore e aqui embaixo não dá pra ver, ó, galerinha, sabe por quê? Porque aqui, ó, nós temos a raiz que fica embaixo do solo. E a gente não consegue ver o que tá debaixo do solo, não é? Você consegue ver o que tá embaixo do solo? Não dá pra ver, né? E sabe o que tem embaixo do solo? A raiz da árvore, né? Da planta, né? Mas, tia Cláudia, tá certo que tem a raiz lá embaixo do solo. Mas pra que serve essa raiz? A raiz, ela serve pra... Vou citar duas coisas importantes, olha só. Primeiro, ela serve de pé da árvore. Uou, tia Cláudia ficou doidona. Pé? É verdade. Ela vai servir como os pés da nossa árvore, da nossa planta. É ela que vai segurar a plantinha. Vamos supor que se a gente não tivesse os nossos pezinhos, o que ia acontecer? Nós iríamos cair, né? Nós precisamos dele, né? Porque sem ele a gente não consegue se equilibrar, né? Então, a raiz, ela vai servir para isso, para sustentar a nossa planta, tá certo? É ela que vai deixar, a raiz que vai deixar a nossa planta firme, para ela não cair. Mas é só para isso que serve a raiz de uma planta? Não! Sabe para quê também? É porque através da raiz, ela vai retirar do solo os sais minerais e a água para poder, ó, deixar a planta forte, forte, forte. Então ela precisa de águas e sais minerais. E de onde retira isso? Do solo. Então olha lá, ela vai ser que nem um canudinho. Quando ela chupa assim, ó, a gente chupa o canudinho. A gente tá tomando refri, não tá? Aí a gente coloca o canudinho lá e ó, chupa, não é? Aí o que sai? O refrigerante vai sair por onde? Pelo canudinho, né? Então, galerinha, é assim que é a raiz. Ela vai puxar, ela vai tirar a água e os sais minerais do solo para poder deixar a planta, ó, bem forte. Tá vendo só? E agora, tia Cláudia, nós temos também isso aqui que você chamou de caule. É o caule de uma planta. Mas, tia Cláudia, tem gente que chama de tronco. Eu posso chamar de tronco? Pode, é o tronco da árvore, né? Então, de uma planta, né? Então, nós temos aqui, ó, o tronco. E para que serve o tronco? O tronco também, ele vai servir como um canudinho também, sabe por quê? Porque é ele que vai, ó, tirar, olha só, a raiz, ela vai tirar a água e os sais minerais. E quem é que vai conduzir essa água? É como se fosse um canudinho, ó. Vai ser o caule, ó. Ele que vai, ó, trazer a água e os sais minerais para nossa plantinha. Além do mais, ele também vai segurar os galhos de uma árvore, né? É ele que segura o galho de uma árvore. Que mais nós temos aqui, tia Cláudia? Nós temos agora a folha, as folhas de uma árvore. Olha só, aqui a gente não consegue ver, mas a tia Cláudia colocou uma folha bem bonitinha de olhinho aqui para vocês, ó. E para que serve a folha? Já não entendi mais nada, tia Cláudia. Para que serve uma folha? A folha também, a tia Cláudia vai dar 2 exemplos da importância da folha na árvore, tá bom? O primeiro dele, gente, vocês sabiam que a árvore, ela tem um nariz? É, ela tem um nariz. E quem é o nariz dela? A folha. Ué, tia Cláudia, então a árvore respira? Sim, ela respira. Mas como assim? É ela que vai pegar o gás carbônico e liberar pra gente o oxigênio. Então é ela que é responsável pela nossa respiração, tá vendo? Por isso que é importante a gente manter as árvores, ó, bem bonitinha no seu lugar, sem cortar, sem queimar, porque senão daqui a um dia a gente não vai ter mais ar pra gente respirar, né, gente? Porque não vai ter mais planta e é ela que dá esse ar pra gente. Então ela vai, com o narizinho dela, ó, que a tia Cláudia falou que ela vai ter o narizinho, né? Não é de verdade não, tá certo? Esse nariz dela. Mas ela vai ser o nariz da planta, tá bom? É ela que vai ser o nariz da planta. Nós não temos o nosso nariz? O narizinho da planta vai ser agora a folha. E aí, olha só, ela vai pegar o gás carbônico para ela. E depois ela vai liberar, soltar o oxigênio pra gente, que é o gás que nós precisamos para sobreviver. Olha que bacana! E tia Cláudia, mas você deu só um exemplo só.
E para que mais serve essa folhinha? Ela serve, sabe para quê, gente? Se eu contar, vocês não vão acreditar. Ela serve para fazer a comidinha da planta. Ué, tia Cláudia, comidinha? Aham. É ela que faz a comidinha. Vocês já viram uma planta aí no supermercado fazer compra, gente? A planta não sai, né? Pra poder fazer compra. Vocês já viram uma planta lá no fogão lá fazendo comida? Vou fazer a minha comidinha. Não faz isso, né? Eu nunca vi. Você já viu? Pois é, a tia Cláudia também nunca viu. Sabe por quê? Porque ela fabrica o seu próprio alimento na folhinha. É na folhinha que ela faz o alimento que vai servir para manter a árvore, ó, forte e saudável. Então é na folhinha que ela faz os alimentos dela, tá certo? E nós chamamos esse processo de fotossíntese, o processo dela fabricar a própria comidinha dela. Porque a árvore não sai, né, gente, no McDonald's para comer. Vocês já viram alguma árvore no McDonald's aí, quando vocês saíam para poder fazer um lanche numa pizzaria? Tinha árvore? Não tem, né? Por quê? Porque a plantinha, ela fabrica o alimento, né, dela na folha. Tia Cláudia, você já falou da raiz, a gente já entendeu que é ela que vai segurar a plantinha. Falou do caule, que é ele que vai sugar, né, as águas e os sais minerais para distribuir para a planta. Falou também da folha, que serve também para, né, trabalhar com o oxigênio, né? Ela que fabrica o alimento e nos dá também o oxigênio, que é o gás que nós respiramos. E a folhinha, a florzinha, tia Cláudia, para que serve uma florzinha? Para que a árvore precisa de flor? Eu já sei, para enfeitar a árvore. Também. Não é lindo quando a gente vê uma flor, uma árvore toda florida? É muito lindo, né? E o cheiro, né, galera, que fica no ar, né? Aquele cheiro bom daquela florzinha. Mas será que é só para isso que ela serve? Não, é ela que vai dar origem a uma nova planta. É através da flor, gente, que vai acontecer a reprodução da outra plantinha, tá certo? Então não serve só para enfeitar, é através dela que vai acontecer a reprodução. E depois da florzinha, o que nós temos? Os frutos! Que delícia são os frutos! Eu gosto de maçã, eu gosto de laranja, eu gosto de um monte de coisa, tia Cláudia, batatinha, cenoura, muito bem, você tem que se alimentar de coisas saudáveis, né? Frutas, legumes, verduras, né? A gente tem que se alimentar de coisas saudáveis pra gente poder crescer bem forte, né? Então, olha só, os frutos. E pra que serve o fruto, tia Cláudia? Eu já sei para que serve o fruto. O fruto serve pra gente nos alimentar. Nós vamos nos alimentar com os frutos da nossa planta, não é isso? É isso mesmo. Ele serve para o quê? Para nos alimentar. Mas, tia Cláudia, é só para isso que serve o fruto? Não, não é só para isso. Sabe para quê também? Olha só, é dentro dos frutos, né, que nós encontramos as sementes. E as sementes, gente, ela vai dar vida a uma nova plantinha, ok? Então, olha lá, a semente vai dar vida para uma nova plantinha. Eita, mas é muito legal esse negócio de planta, não é, gente? Olha que legal. A planta, ela vai ter raiz, ela vai ter caule, ela vai ter folha, ela vai ter flores e também vai ter os frutos. E a gente aprendeu para que serve cada uma dessa parte, não é, gente? Nós sabemos que cada uma dessas partes da planta, ela tem uma função, né? Ela tem um objetivo. Mas e agora? Que tal se a gente fizesse uma atividade bem legal para fixar isso aí que você acabou de aprender? Então vamos comigo, ó, no livro de vocês, na página 358. Olha a página 358. Vamos lá? Olha o que tem aqui, galerinha. Nós temos aqui, ó,
um ipê. Vocês sabiam que o ipê, ela é uma árvore típica da região centro-oeste? Olha que coisa mais linda está essa árvore aqui, ó, cheia de flores, gente, flores amarelas. Então são ipê amarelos, isso aí. E aqui nós temos aqui, ó, uma outra árvore que tá com a raiz do lado de fora. Tem uma árvore aqui que tá com raiz do lado de fora. Isso é para mostrar para vocês a raiz de uma planta. E aqui nós temos aqui, ó, uma laranjeira. Vocês conseguem ver aí no livrinho de vocês? A laranjeira é o fruto da laranja, né, gente? É a laranja, né? A laranjeira, ela dá o fruto, que é a laranja, né? E agora, vamos lá. Quero ver vocês agora me mostrar que realmente vocês aprenderam. Então, aqui diz assim, ó. Pinte as partes da planta de acordo com a legenda. Nós temos aqui, ó, o caule. Nós vamos pintar de preto. Aqui no da tia Cláudia tá preto, mas se você quiser pintar de marrom aí, pode pintar também, né? Porque a maioria dos caules, eles são marrons, né? E temos também aqui, ó, o verde que representa as folhas. Então, vocês vão pintar de verde as folhas. E amarelo, vocês vão pintar a florzinha. E de vermelho vocês vão pintar o fruto. Como essa atividade vai ficar linda, bem colorida mesmo, né, galerinha? Vamos virar o nosso livrinho porque nós temos mais atividade para ser feita, ó. Aqui diz assim, ó. As árvores são muito importantes para nossas vidas e para o planeta. Ela serve de abrigo para muitos animais. Ela produz alimento, fornece sombra e ajuda a manter o ar limpo, controlando a poluição. Lembra o que é poluição que a tia Cláudia falou? Poluição é o quê? Coisa suja, né? E aí, galerinha, olha só. Nós temos aqui, olha que bonitinho, o macaquinho. Nós temos um macaquinho. Olha só como é que a árvore é importante para ele, ó. E temos também uma criança, ó, fazendo uma leitura, bem tranquilo, embaixo da árvore, ó. Aqui fala assim, ó, desenhe uma árvore que retrata a importância das árvores na sua vida. Galera, que importância que tem a árvore para você. Então, vamos desenhar aqui, ó, uma árvore bem bonita na página 359, tá certo? Essa atividade de desenhar, nós vamos fazer na página 359. Tia Cláudia, mais uma atividade pra gente fazer aqui e encerrar a nossa aulinha de hoje. Nós temos aqui, ó, existem plantas que podem ser cultivadas na horta, no pomar e no jardim. No pomar, plantamos e colhemos fruto como laranjas e banana. Olha aqui, gente, nós aprendemos agora que o pomar é o lugar onde que nasce o quê? As frutas. Então, você vai observar essas frutas que tem aqui embaixo, olha. Nós temos a manga, que delícia, eu gosto de manga. Nós temos a maçã, a banana, a melancia, a uva. Temos o melão, a laranja, a pera, a jaca. Nós temos também morango, abacate, caju, temos o abacaxi, o mamão, temos limão e também temos aí a goiaba. Galerinha, qual dessas frutas aí que você gosta muito? Vocês vão circular 3 delas, tá bom? Então, você vai ver 3 frutinhas que você gosta e vai estar circulando. E assim, gente, ó, a gente acaba a nossa atividade de hoje aprendendo, né, que a árvore, ela é muito importante para nossa vida. Então, agora a tia Cláudia vai deixar um beijo bem gostoso para vocês, ó. E fui!